A notação científica nada mais é do que uma potência da base 10. Por exemplo, você tem aqui 10 elevado a 3. Se a base é 10, você olha para o expoente e, de acordo com o expoente, é o número de zeros que você vai colocar aqui. Então, se a base é 10, o expoente é 3, significa dizer que você tem 3 zeros. Se a base é 10, o expoente é 5, quer dizer que você vai ter 5 zeros. Ok? Detalhe, isso para quando o expoente for positivo. E se o expoente for negativo? Quando o expoente for negativo, é só você acrescentar o zero e a vírgula. Por exemplo, 0, opa, isso aqui é 3, você vai ter 1, 2 e o número 1. Se a base é 10, sempre vai ter que terminar com 1. Por exemplo, 10 elevado a menos 5. Isso significa o quê? Que você vai ter 0, não é 5. Então você conta 1, 2, 3, 4 e o último número é o algarismo 1. Então, antes mesmo de você entrar definitivamente no assunto de notação científica, é preciso que você tenha esses conhecimentos com a base 10. Ok? Então, o que vem a ser um número em notação científica? Significa que você vai ter aqui um número, ok? Você vai multiplicar pela base 10. Ok? Não se preocupa, aprende isso aqui. Um número vezes uma potência de base 10. Repetindo, um número vezes potência de base 10. Detalhe, o número que você vai colocar aqui, ele tem que ser maior do que 1. Ok? E ele tem que ser menor que 10. Ok? Então, olha só. Notação científica é um número vezes uma potência de base 10. E esse número tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Ok? Por exemplo, eu posso pegar aqui para você um exemplo de uma notação científica. Essa notação científica, ela é expressada em números enormemente grandes. Você pode ter, por exemplo, um 3 vezes 10 elevado a 5. Olha só, você tem aqui um exemplo de uma notação científica. Um número, olha aqui o N. Um número, esse número é maior do que 1 e esse número é menor do que 10. Ok? Tem que ser maior do que 1 e tem que ser menor do que 10. Você pode, por exemplo, pegar uma distância espacial. Por exemplo, você tem 425, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito grande, né? Vamos separar de 3 em 3, ó. 1000, milhão, bilhão, trilhão. É um número grande demais, né? Então, foi-se criada a notação científica para que você possa escrever esse número de uma maneira mais simples. Você imagina que aqui tem uma vírgula. Imagina, tem uma vírgula aí. Você vai fazer essa vírgula andar até aparecer um número maior do que 1, menor do que 10. Vamos lá. A vírgula está aqui. Você já andou uma casa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, apareceu aqui, ó. 425. 425 é maior do que 1? É. Mas é menor do que 10? Não. Então, bota a vírgula aqui de novo.
A vírgula já andou 11 casas. Apareceu aqui o 42,5. 42,5 é maior do que 1? É. Mas é menor do que 10? Não. Então vamos fazer a vírgula andar mais uma casa. Ok? Apareceu 4,25. 4,25 é maior do que 1? É. É menor do que 10? É. Então você já fez aparecer aqui, ó, o número N. Esse número N, 4,25, é maior do que 1 e menor do que 10. Ok? Eu tenho que colocar aqui uma potência de base 10. Vamos lá. Vezes, já sei que a base é 10. Sempre vai ser 10. Não adianta você querer falar, é sempre 10. Mas eu vou botar, não, é 10. Eu queria botar 11. Não, não bote 11, bote 10. Ah, mas não gosto de 10 não, eu gosto de 9. Não bote 9 não. É sempre base 10. Não existe outra solução para você, tá? Mas se é uma potência de base 10, eu preciso agora de um expoente. Quem é esse expoente? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que eu vou colocar 12? Porque é o número de casas que a vírgula andou. Número de casas que a vírgula andou. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a vírgula andou 12 casas. Então agora você tem um número em notação científica, 4,25 vezes 10 elevado a 12. Professor, eu estou quase entendendo. Você pode colocar mais um exemplo? Posso sim, não tem problema não. Você tem aqui o número 749. Vamos colocar aqui, arruma de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ufa! Como transformar agora esse número em notação científica? Você já sabe que tem uma vírgula invisível e essa vírgula vai ter que andar até parar em um número maior do que 1 e menor do que 10. Olha só, inteligente como eu sou, eu já percebi que a vírgula vai ter que ficar aqui. Por que a vírgula vai ter que ficar aí? Porque 7 é um número maior do que 1, 7 é um número menor do que 10. Então já sei que esse número N que eu estou procurando é 7,49. Ok? É só usar a inteligência. Mas para essa vírgula chegar até aqui, essa vírgula teve que andar quantas casas? Bom, você já sabe que ela está aqui escondidinha. Tem jeito, ela vai ter que aparecer. Te vira, vírgula, aparece. Então vamos lá. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, é base 10 elevado a 15. Agora nós temos mais 3 exemplos de números decimais que eu quero transformar em uma notação científica. Você já sabe que vai ter que ser um número maior do que 1 e menor do que 10 vezes uma potência de base 10. Se você fizer essa vírgula caminhar, nesse caso para a direita, você vai fazer surgir magicamente um número maior do que 1. E tem que ser menor do que 10. Então olha só aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5 é maior do que 1 e menor do que 10. Mas você pode dizer assim, mas não quer que pare aqui, não. Eu quero que pare bem aqui. Que eu não gosto de 0,5. Eu gosto de 0,5 que eu gosto. Não interessa. Não pode parar aqui. Não interessa se você não gosta do 5. A vírgula é que não pode parar aqui. Por quê? Porque vai aparecer o número 0,5. 0,5 é menor do que 1. E não pode ser menor do que 1. Tem que ser maior do que 1. Por isso, esquece. Se você não gosta do 5, aprende a gostar dele. A vírgula vai ter que parar bem aqui. Então já apareceu o número 5. 5 é maior do que 1 e menor do que 10. Ok? Tem que aparecer aqui uma potência de base 10. Mas olha só que interessante. A simples presença do 0, já vai te dar a noção de que o expoente é negativo. Mas que expoente é esse? Conta o número de casas. 1, 2, 3, 4. Repete. 1, 2, 3, 4. Andou 4 casas, o expoente é 4.
Como tem a presença do zero vírgula, esse expoente é negativo. Ok. Uma outra explicação que alguns professores podem te dar é o fato da vírgula estar caminhando para a direita. Se a vírgula caminha para a direita, o expoente é negativo. Ah, professor, então quer dizer que se a vírgula andar para a direita, o expoente é negativo? Se a vírgula andar para a esquerda, o expoente é positivo. Exatamente. Vírgula para a direita, negativo. Vírgula para a esquerda, positivo. Olha aqui um outro exemplo. Eu tenho que fazer aparecer aqui um número maior do que 1 e menor do que 10. Então vamos lá, vamos fazer a vírgula caminhar para a direita, que é onde estão os números diferentes de zero. Então vamos lá, a vírgula andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai parar bem aqui porque 3,7 é maior do que 1 e 3,7 é menor do que 10. Se você parar a vírgula lá no final, vai aparecer o número 37. 37 é maior do que 1, mas é menor, aliás, mas não é menor do que 10. Tem que ser menor do que 10. Por isso a vírgula vai parar bem aqui no 3, entre o 3 e o 7, fazendo surgir o número 3,7. E sempre vai ser multiplicado por uma potência de base 10. Se é uma potência, tem que ter um expoente. Quem é o expoente? A quantidade de casas que a vírgula andou. A vírgula andou uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser menos 7. Por quê? Primeiro, 0, segundo, a vírgula está andando para a direita. Vírgula andando para a direita, expoente negativo. Ok? Mais um exemplo. Tem que aparecer um número maior do que 1 e menor do que 10. Aí, como você já está resolvendo tantos, você já sabe que vai aparecer bem aqui a vírgula. Já vai automático, porque você já aprendeu, então já sabe que a vírgula vai parar bem aqui. Se ela parar depois, vai aparecer que número? 11. 11 é maior do que 10, então não me interessa. Tem que ser menor do que 10. Por isso a vírgula para bem aqui. Então já sei que o número é 1,1. E já sei também que vai ser multiplicado pela base 10. Ok? Se é uma potência de base 10, tem que ter um expoente. Quem é o expoente? É o número de casas que a vírgula vai andar. Então vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O expoente é 9. Positivo ou negativo? Muito bem. Negativo porque estou fazendo a vírgula andar para a direita. Se a vírgula anda para a direita, o expoente é negativo. Mais ou menos parecido, eu vou colocar aqui um exemplo para que você possa comparar os dois. Quando eu disse vírgula para a direita, expoente negativo. Vírgula para a esquerda, expoente positivo. Olha só para você poder comparar os dois. Não tem nenhuma vírgula aqui, ó. Então você imagina que ela está aqui no final. Então vai dar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3,48 é o número maior do que 1 e menor do que 10. Já sei que vai ser multiplicado por uma potência de base 10. Eu preciso do expoente agora. Quantas casas a vírgula andou? A vírgula andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então já sei que o expoente é 11. Aí eu te pergunto, positivo ou negativo? O expoente é positivo, porque a vírgula está andando para a esquerda. Então olha só que legal. Aqui está a nossa vírgula, ok? Se ela anda para a direita, expoente negativo. Se ela anda para a esquerda, expoente positivo, ok? Então essa é só uma breve aula, uma breve explicação sobre notação científica.